Olá, sou Carlos Portugal Gouveia, sócio e advogado do PG Law e esse é o PG Talks. Como a gente discutiu no episódio passado, o contrato de M&A ele tem uma estrutura e alguns elementos principais. Um deles é o que a gente deixou para tratar justamente no episódio de hoje, que são as cláusulas de declarações e garantias. E no episódio de hoje você vai entender por que as cláusulas de declarações e garantias se tornaram a parte do contrato de M&A na qual os negociadores e os advogados gastam mais tempo da negociação. O primeiro passo é a gente entender o que são as cláusulas de declarações e garantias. Quando as operações de M&A começaram a ficar mais comuns no Brasil, principalmente a partir da década de 90, com a abertura da economia brasileira e a nossa entrada no processo de globalização internacional, muitas pessoas começaram a achar estranhas essas cláusulas de declarações e garantias. Afinal de contas, o que é isso? Será que isso existe no direito brasileiro? Será que é só uma tradução do direito estrangeiro, das chamadas cláusulas de representations and warranties? E aí, a nossa interpretação é que sim, elas têm uma base no direito brasileiro. Por quê? Porque o direito brasileiro ele privilegia algo que a gente costumou chamar de boa-fé objetiva, ou seja, as partes elas têm que negociar com transparência e honestidade, elas têm que transmitir à outra parte uma quantidade de informações suficiente para ela entender se o preço que está sendo pago é adequado e se elas estão recebendo o objeto, o produto que elas realmente desejavam. Então, a gente pode interpretar isso como coisas que a gente faz também no nosso dia a dia. Por exemplo, se você for numa loja e comprar um aparelho eletrônico, ele não vai vir sem nada, ele vai vir com uma explicação do que ele é. Vai dizer quais são os itens que estão dentro da caixa, vai vir com um manual que vai dar todas as especificações técnicas daquele produto e ele também vai vir com uma coisa chamada garantia, que pode ser uma garantia mínima, como a legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, ou ela pode ser uma garantia maior, como normalmente quase todos os fabricantes dão. E além disso, muitos de vocês já devem ter ido em loja e comprado o que a gente chama de uma garantia estendida, ou seja, ainda um maior número de anos para eventualmente ter uma proteção daquele produto eletrônico. As cláusulas de declaração e garantia, elas fazem esse mesmo papel. Elas são uma espécie de manual da companhia, no qual o vendedor vai ter que explicar detalhe por detalhe todos os elementos daquela companhia e vai ter que descrever o produto que ele está vendendo. E, além de tudo, ele vai assumir algumas obrigações que são chamadas obrigações de garantia, de justamente garantir que aquele produto que está sendo vendido, ou seja, a companhia, tem aquelas determinadas características. E aí a gente percebe que as cláusulas de declarações de garantias elas são quase como que o equilíbrio, o balanço do contrato de M&A. Porque no processo de aquisição da companhia, primeiro você faz a due diligence, você consegue um monte de informações. Aí essas informações, em grande medida, vão estar refletidas nas cláusulas de declarações e garantias. E aí é também as cláusulas de declarações e garantias que, caso elas sejam violadas, elas vão dar à parte que fez a aquisição ou que de outra forma sofreu aquele dano, o direito de indenização por quem violou aquelas declarações e garantias. Então, voltando ao que eu tinha falado, as cláusulas de declarações e garantias nada mais são do que essa busca por tornar concreto essa boa-fé objetiva, de explicar o bem e garantir que as obrigações de boa-fé foram cumpridas por ambas as partes nos contratos. Por isso que os contratos de M&A eles têm declarações e garantias tanto do comprador quanto do vendedor. Mas, como o lado que tem mais informação a prestar é o vendedor, no geral, é a parte do vendedor que é maior e é a parte que é mais negociada ao longo de todo o contrato. Esse conceito ele vai ficar mais claro com alguns exemplos práticos de tipos de cláusulas de declarações e garantias. Os tipos mais comuns são aqueles que talvez a gente pensaria são os mais óbvios, é os que vão falar do objeto efetivo da compra e venda, ou seja, das ações. Então eles, por exemplo, vão falar que as ações não estão oneradas, Então, por exemplo, que não tem nenhum tipo de penhor sobre nenhuma das ações e que elas podem ser vendidas livremente. Outros tipos de cláusulas de declarações e garantias foram sendo agregadas com base na experiência de décadas internacionalmente, principalmente na realização desse tipo de operações. Então, outros tipos de declarações são, por exemplo, todas aquelas relacionadas ao que a gente chama de contingências da companhia.
Então, por exemplo, no passado você tinha uma cláusula dedicada a todos os processos judiciais. Hoje em dia já ficou mais comum você segregar os processos judiciais em diversas cláusulas, fazer uma específica, por exemplo, sobre processos cíveis, um sobre processos tributários, uma sobre processos trabalhistas, uma sobre processos ambientais. Por quê? Porque todos esses sistemas eles ganharam grandes especificidades, as companhias se tornaram maiores, então o nível de complexidade no processo de due diligence se torna maior e essa complexidade acaba sendo transposta para as cláusulas de declarações e garantias. Outras cláusulas de declarações e garantias foram surgindo como resultado de mudanças legislativas. Muitos de vocês devem ter percebido que nos últimos anos, internacionalmente, as leis anticorrupção se tornaram muito importantes. Então, originalmente, a partir da década de 70, nós começamos a ter a primeira legislação doméstica, mas com aplicação extraterritorial de combate à corrupção, que era o Foreign Corrupt Practices Act dos Estados Unidos. Mas, há algum tempo atrás, nós começamos a ter outros países que adotaram leis similares, né? Uma das mais famosas é o Bribery Act da Inglaterra, que passou a ser muito mais amplo até do que antes o FCPA era. E aqui no Brasil também. Nós temos a nossa própria lei anticorrupção e em quase todas as jurisdições do mundo você também tem uma lei anticorrupção. Então, imaginando uma operação, por exemplo, de M&A que vai afetar uma centena de países. O que você faz é que você faz uma cláusula que tenta condensar especificidades de todas essas legislações e acaba se tornando uma cláusula muito relevante. Também, nos últimos 20 anos, obviamente, aspectos ambientais se tornaram centrais, né, para a vida das companhias e também para as operações de M&A como uma consequência. Então, as cláusulas ambientais que no passado elas estavam relacionadas só eventualmente a realização de estudos específicos de poluição em relação às companhias, hoje em dia elas se tornaram muito mais complexas. Elas buscam identificar, por exemplo, riscos escondidos, né? Se você eventualmente, por exemplo, em relação à sua produção, você vai ser em algum momento potencialmente obrigado a iniciar programas de logística reversa, por exemplo. Ou se existem alguns riscos ambientais que não estão sendo identificados ainda. Por quê? Porque os processos legislativos em relação àqueles tipos de conduta ainda estão evoluindo. Então, essas cláusulas também se tornaram gradativamente cada vez mais complexas. Outras declarações e garantias começaram a se tornar muito específicas dos próprios negócios das companhias. Então, por exemplo, hoje em dia você tem cláusulas de declarações e garantias que vão descrever todos os contratos que a companhia tem, ou com os seus clientes ou com os seus fornecedores, e vão tentar detalhar, né, qual que é a expectativa, por exemplo, de vencimento desses contratos. Outras cláusulas muito importantes, como vários de vocês devem imaginar, são as cláusulas que vão regrar, por exemplo, o funcionamento de todos os contratos de financiamento da companhia. Essa é uma cláusula que é muito fácil entender por que a due diligence é importante. Você vai estudar todos os contratos de financiamento, todos os contratos, por exemplo, com instituições bancárias e vai ver quais são as regras, né, que eventualmente podem levar a o que a gente chama aceleração desses contratos, ou seja, eventualmente a tornar as obrigações de pagamento do principal adiantadas. Uma delas, que são as mais comuns, é, por exemplo, você ter regras que falam que você vai ter uma aceleração dessas obrigações se você tiver uma mudança de controle. Então, o que acontece? Muitas vezes as cláusulas de declarações e garantias vão identificar isso e vão pedir que o vendedor obtenha uma autorização das instituições financeiras para fazer a alteração de controle. Além disso, principalmente no Brasil, é muito comum que os vendedores, pessoas físicas, muitas vezes deem garantias, avais, né, a esses empréstimos que foram feitos para a companhia. Então, as cláusulas de declarações e garantias vão reconhecer isso e vão também se articular com outras cláusulas existentes dentro do contrato que vão dar a esses vendedores a oportunidade de também entrar em contato com essas instituições financeiras e solicitar que essas garantias pessoais sejam transferidas para esse potencial comprador. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que ele está dizendo que essas cláusulas de declarações e garantias se tornaram tão importantes, né? Por que as partes passaram a gastar tanto tempo nessas cláusulas de declarações e garantias, né? Será que é só pela uma complexidade inerente delas? Não. A razão pela qual as partes passaram a se dedicar tanto a esse tema é que
esse tema se tornou também central nas operações de M&A que dão errado, ou seja, naquelas que passam a ser discutidas pelo judiciário ou em processos arbitrais. Então, muitas vezes, esses processos arbitrais e esses processos judiciais vão ficar discutindo de novo tudo isso que foi eventualmente negociado ou não foi negociado ou foi mal negociado nas cláusulas de declarações e garantias. Uma das cláusulas que se tornaram mais polêmicas, não só em processos arbitrais no Brasil, mas também dentro do judiciário, por exemplo, dos Estados Unidos e até mesmo da Inglaterra, é uma cláusula bastante peculiar, que é a cláusula chamada de sandbagging. Essas cláusulas elas passaram a se dividir em cláusulas que a gente chamaria de pró-sandbagging e anti-sandbagging, ou seja, a favor do sandbagging ou contra o sandbagging. E o que as cláusulas de sandbagging, ou seja, as cláusulas pró-sandbagging no geral, elas vão dizer? Elas vão dizer que a informação que foi disponibilizada para o comprador, ela não vai afetar o direito de indenização desse comprador. Ou seja, se eventualmente esse comprador ele tinha acesso a informações que permitiriam a ele identificar que determinadas declarações e garantias já não eram verdadeiras no momento em que elas foram feitas, se eventualmente isso se tornar um dano à companhia no futuro, ele vai conseguir a indenização, mesmo ele já tendo essas informações no passado. E aí muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, porque falam, olha, será que isso está de acordo com a boa-fé objetiva? Porque as partes não deveriam ser honestas em relação a essas negociações? De fato, quando você busca essa interpretação, você vai ir num sentido mais próximo do que a gente chamaria que seriam as cláusulas anti-sandbagging. São aquelas que justamente dizem que se eventualmente o comprador teve acesso a informações que demonstram que as declarações e garantias já não eram verdadeiras no momento da assinatura do contrato, ele não vai ter acesso à indenização. Por que a gente diria então que essas cláusulas estão de acordo com a boa-fé objetiva? Porque justamente elas são a negociação de alguns direitos que são direitos dispositivos. A boa-fé objetiva ela é uma regra geral que está prevista no Código Civil e se aplica a todos os contratos, até mesmo aqueles que não são escritos. Esses tipos de contratos de M&A são contratos realizados entre partes extremamente sofisticadas. E essas partes, elas entendem exatamente o que essas cláusulas querem dizer. Então, o fato de elas terem negociado e terem tido como resultado ou uma cláusula pró-sandbagging, que é uma cláusula favorável ao comprador, ou uma cláusula anti-sandbagging, que é favorável ao vendedor, é fruto do poder de negociação de cada uma das partes, está refletindo a estrutura do contrato como um todo e está refletindo indireta ou diretamente no preço que foi pago por aquela companhia. Mas, obviamente, essas são questões relevantes e algumas jurisdições elas têm uma interpretação que acaba sendo mais favorável às cláusulas pró-sandbagging e outras que acabam sendo mais favoráveis à interpretação anti-sandbagging. Então, o que a gente poderia dizer, por exemplo, se a gente for analisar os estados dos Estados Unidos da América, a gente poderia dizer o estado de Delaware ele tende a ser mais pró-sandbagging, ou seja, mais pró-comprador. Alguns outros estados a gente poderia dizer que são neutros, como, por exemplo, o estado de Nova York. E outros, como o estado de Massachusetts, eles são mais pró-vendedor. Então, eles adotam uma linha mais favorável às cláusulas anti-sandbagging. E no próximo programa, vamos tratar de um tema diretamente relacionado com o que a gente discutiu hoje, que é a importância da transparência nas operações de M&A. E aqui a gente vai falar da transparência em relação aos seus mais diversos aspectos, tanto em relação à transparência com relação aos próprios contratos de M&A, que o quanto mais públicos eles forem, melhor para o mercado como um todo, porque a gente vai ter mais parâmetros, e também da transparência em relação aos processos judiciais e arbitrais, para que a gente consiga entender em que direção o direito das fusões e aquisições está caminhando. Se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, e também na sua plataforma de áudio favorita. Você pode nos encontrar procurando pelo nome do nosso escritório, PG Law ou PGLAW. E como hoje a gente discutiu alguns temas bastante complexos, se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos mande por meio do e-mail info@pglaw.com.br. A gente vai adorar contar com as suas contribuições e também
continuar contando com a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo episódio.